Vamos começar, tá? Luziane está distribuindo, tá certo? Se alguém, por acaso, não recebeu o número, procure Luziane ou aqui Zéza, a diretora, tá certo? Vamos lá. E também, antes de começar a falar, dizer, né, que essa palestra, né, é uma parceria, tá? Minha, Renata Ferraz, nutricionista, com, né, a ASFAB, tá? Associação, né, de Aposentados do Bandeb, dado em 1989, não é isso? 1989, tá? Então, existe essa parceria aí importante, né, de várias palestras que vão vir aí pela frente e esse acompanhamento, né, que vai ser aí super importante para quem desejar, tá? Vamos lá. Aqui é um pouquinho sobre mim, né? Muitas pessoas aqui me conhecem já, né? Eu fico sempre presente aqui do mês para cá, mas não sabem minha área de especialidade, né? Sabe, a Renata é nutricionista. Que área sou especialista? Né? Quais áreas? Eu sou especialista em nutrição clínica, tá? Comportamento alimentar e epigenética. Essas últimas duas áreas, né, são áreas novas, né? Áreas, vamos dizer, do futuro da medicina, né? Do futuro da saúde, tá? Mundial. Então, o que seria? O comportamento alimentar, a gente vai analisar comportamentos disfuncionais ou não, hábitos disfuncionais, padrões comportamentais que podem, né, influenciar, que influenciam, na verdade, a nossa forma de se alimentar, tá? E também a relação com o nosso corpo. Também fala muito disso, relação com a comida, com o corpo e associado aí às emoções, tá? Bem claro, no indivíduo como um todo, de uma forma global. E a epigenética, né, que remete aí à genética. O que seria epigenética? Né, que é uma área ainda mais inovadora, tá? Epigenética, a gente estuda os genes, tá? E a gente consegue, através da alimentação e de hábitos, né, saudáveis, modular os genes, tá? Não é modificar o DNA, né? É modular. O que seria modular? Através, como eu falei, de hábitos, de alimentos, a gente pode inativar ou ativar sítios, genes, tá? Por exemplo, um gene que propicia, né, o aumento da hipertensão arterial, falando assim, uma patologia, tá? Então, a gente tem como inativar aquele gene através de alimentos e hábitos, né? Como também determinados alimentos, por exemplo, a cafeína. Tem pessoas que metabolizam lentamente e não sabem por que à noite ainda está tão agitado, tão ansioso, causando insônia, ou, né, metabolizando rapidamente e necessitando do consumo maior de café, mais e mais, tá? Então, é por aí, essa é uma explicação bem breve das especialidades. Eu tenho 6 anos de atuação, tá, de carreira nessas duas áreas. Eu faço atendimento presencial e online, para atender mais de 1.000 pessoas, né, particular, no meu consultório, nos Estados Unidos, e também online, né? Então, a partir, como eu falei, de segunda-feira e quarta-feira, também agora aqui nas fábricas. Essa é uma frase que eu gosto, né? Vamos dizer assim, é meu bordão, é meu slogan do meu trabalho, tá? Nutrindo corpos e mentes para uma vida mais saudável. Porque a gente não trabalha só o corpo. A gente não tem a necessidade só de fazer ingestão calórica. A gente não deve se preocupar só com peso, com balança, tá? A gente tem que se preocupar em nutrir nossas células, em alimentar nossa alma, nosso espírito. Então, pensando num todo. A nossa mente está totalmente, né, associada ao nosso corpo, aos nossos modos, nossos comportamentos, nossos hábitos. Então, se nossa mente está bem, eu acho que muita gente pensa assim, né? Se nossa mente está bem, o nosso corpo fica bem, né? Então, o intestino totalmente relacionado com o nosso cérebro, né? Então, essa, né, associação super importante. E aí, agora a gente vai entrar realmente nos tópicos, tá? Os tópicos que a gente vai começar a falar. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o tema principal, nutrição da terceira idade. A gente vai falar sobre dados e informações do Ministério da Saúde, do OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Do Ministério da Saúde, né, organizações também, né, mundiais, outras organizações. Vai falar sobre um ponto muito importante aqui na ASFAB, que foi especial, já faz parte, mas é especial aqui nesse ambiente,
que é a qualidade de vida e a socialização. Vamos falar também sobre condições de saúde, as principais patologias, a educação, a importância da educação nutricional, as recomendações de energia e macronutrientes, os níveis ideais de micronutrientes, os suplementos, né, quando são necessários. Tem muita gente que tem essa dúvida. E diagnóstico e acompanhamento, para vocês entenderem já como é que acontece, principalmente o meu acompanhamento aqui. E conduta nutricional, certo? E comportamental. Então, vão ser esses 10 temas pertinentes. Então, vamos lá começar. Né? Como eu disse, o primeiro assunto que é tema dessa palestra. Nutrição essencial na terceira idade. Essencial, na verdade, em todas as faixas etárias, né? Mas eu trago aqui, né, a importância, né, destrinchada, né? O envelhecimento é um processo fisiológico. O que isso quer dizer? A gente nasce, né? A gente vai progredindo esse envelhecimento, né? Então, as nossas células vão envelhecendo, né? Fisicamente e mentalmente também. Então, é um processo natural, né? Todos nós vamos passar por isso, tá? Cada pessoa vai envelhecer de um ritmo diferente, né? E o que a gente deve levar em consideração? Patologias, né? As interações, né, com o ambiente, estresse, nível de atividade física, né? Alimentação, ou seja, estilo de vida. Tá? Então, cada pessoa vai envelhecer de uma forma, né? E também, como eu falei, patologias, né, que são acometidas, então cada pessoa vai ter um ritmo diferente. A gente vai falar também um pouquinho depois sobre o aumento, né, da população da terceira idade. Então, eu vou falar depois alguns dados desse aumento, tá? As alterações biopsicossociais é um ponto muito importante. Em cada fase, a gente passa por mudanças, né? Na infância, na adolescência, na vida adulta jovem, na terceira idade não seria diferente. O que seria biopsicossociais, né? Biológico, psicológicos e sociais, e também a gente entra aí culturais, tá? A gente tem, né, físico, a parte física, né, da gente, mobilidade, a funcionalidade do corpo, né? As mudanças corporais, né, com o envelhecimento, a parte sensorial, isso é bem importante, essa alteração do envelhecimento, né? A gente vai falar sobre a perda, né, da sensibilidade do paladar, da questão cognitiva, e aí justamente cognitiva, autonomia, né, que a gente vai perdendo, né, a autonomia, a independência, aspectos emocionais, né, humor, estado de humor, ansiedade, depressão, autoestima, tudo isso, isolamento, né? Então, esses são os aspectos emocionais. E como especialista em comportamento alimentar, a gente trabalha muito esses estados emocionais, tá? A gente analisa e vê a melhor conduta para a gente ter a melhora também desses estados emocionais, bem presentes na terceira idade. A aposentadoria, né? A gente aqui na associação, a gente sabe quando chega essa fase da aposentadoria, como o ritmo, né, a rotina é modificada, né? Não tem tanta regra para acordar, para dormir, né? Pode ter um ponto positivo de viver mais o lazer, o social, né? Viver mais com a família, mas também tem os vazios da questão útil, produtiva, né? Os amigos de trabalho, ritmo de trabalho, né? A sensação de ser produtivo e de ser útil é uma coisa muito importante. Então, tem até a frase que muita gente diz assim: você envelhece quando você se aposenta. Você morre quando você se aposenta. Mas não é bem assim. Se você conseguir ainda ter uma vida ativa, né, cuidar da sua saúde, você vai ser, na verdade, vai ser uma dádiva. Envelhecer e ser aposentado, né? Vou até dar um exemplo da minha mãe. Quando ela se aposentou, né, ela foi fazer inglês, que ela não tinha tempo. Ela foi fazer curso de pintura, que não tinha tempo. Passou a ter mais tempo com os netos. Então, assim, tem um lado positivo, sim. Mas também a gente tem que observar, porque também tem, assim, né, a possibilidade
possibilidade de isolamento, de depressão, tudo isso, tá? E a interação social, né? Então, tanto relacionada à aposentadoria, né, a questão de produtividade. Então, assim, a importância da gente continuar com o convívio social, tá? Alimentação com o objetivo de nutrição apropriada para idosos, isso é fundamental. Alimentação na terceira idade é totalmente, as necessidades são totalmente diferenciadas, né? A gente vai falar mais para frente. A importância do aporte proteico. Por quê? Porque na terceira idade, no envelhecimento, a gente tem uma perda progressiva, acelerada, né, de massa muscular. Muita gente já ouviu falar de sarcopenia, que é uma doença justamente progressiva da perda muscular, e aí, né, perda da mobilidade. Então, assim, que pode trazer muitos prejuízos, tá? Então, é sempre um objetivo os acompanhamentos para idosos. E aí, justamente embaixo, eu falo evitar a perda progressiva e generalizada da massa muscular, da força, da função cognitiva, esquelética, a sarcopenia, tá? E o último ponto da nutrição essencial seria o simbolismo do comer. Para cada pessoa, comer tem um símbolo, tem um sentimento afetivo, tem um sentimento de prazer, tem uma lembrança familiar, né? Então, a gente comer também é afeto, é amor, tá? Não é só prazer, não é só calorias, né? E a relação prazerosa com a comida, né? Tem pessoas que têm uma relação prazerosa, mas aí chega ao excesso, vamos dizer, gerando uma compulsão alimentar, um momento de tristeza. Mas quando a gente fala aí dessa relação prazerosa, principalmente na terceira idade, é para estimular o apetite. Porque né, dos pontos assim, importantes é que no envelhecimento, por a gente ter um gasto energético mais baixo, tá? A gente acaba tendo uma necessidade calórica energética mais baixa. Então é normal, né? A perda da sensibilidade do paladar. Então, essa perda realmente da fome, tá? Do apetite. E aí tem outros estados emocionais também, que a gente sabe que acaba alterando, né, esse padrão, tá? De fome e saciedade. Vamos passar para o segundo assunto, os dados e informações. A gente vai falar sobre os quatro pilares do envelhecimento ativo, definido pelo pela Organização Mundial de Saúde e amplamente adotado aqui no Brasil. Primeiro pilar é para a saúde e envelhecimento ativo. Saúde, bem-estar físico e mental. Por isso que eu ressalto sempre. A saúde é física, mental e espírito também, tá? Sem isso, né, tem que ter realmente ser associado. Participação, né, como eu falei, o convívio social, cultural, a cidadania, o respeito, né, a essa faixa etária. A segurança, o que seria essa segurança? Né? Ruas, né, apropriadas, elevadores, né? Então, essa proteção, regras, leis, certo? Proteção e dignidade. Aprendizagem ao longo da vida, mente ativa e adaptada às novas tecnologias e conhecimentos. Aqui mesmo na FAB, o convívio acaba refletindo, né, em trocas, em aprendizagens. Pessoas jogando, pessoas conversando, pessoas tomando café, trocando experiências. Né? E isso é muito importante para ao longo da vida a gente continuar ativo. E isso traz sabedoria, né? Traz realmente aprendizado às trocas. E aí, mais um dado, né? A população idosa no Brasil, 60 anos ou mais, já atingiu 32,1 a 34,1 milhões em 2024 e 2025. E aí representa cerca já de 15,8% a 16,1% total, né, das pessoas no Brasil, segundo o IBGE. IBGE é importante, né? A expectativa de vida, que todo mundo sabe que mudou muito, né? Em 1940 chegava aí a 45 anos, 50 anos de idade. Né? Claro que era uma rotina totalmente diferente. Mulheres eram mães muito cedo, homens passavam o dia todo trabalhando. Também a questão, né, aí pessoal da farmácia, de vacinas, muitas doenças, né, devido aí a saneamento, a higiene básica,
claro, a medicina, né, que a cada dia vem avançando. Então, a expectativa hoje, vejam, 79,9, 80 anos para mulheres e 73,3 para homens, tá? Falar agora sobre qualidade de vida e socialização. Novamente, a gente remete às FAB. E, né, o que a gente deseja? Qual é o objetivo da qualidade de vida e socialização? Manutenção dessa vida ativa, útil e produtiva, né? Previne o isolamento, a depressão, o declínio cognitivo, o contato familiar. Como é importante o contato familiar, tá? É uma rede de apoio. São pessoas que a gente, né, deseja, que tem uma boa relação com a gente, que estimule ao lazer, que estimule a novas aprendizagens, que não exclua, né, o idoso. Muitos idosos, às vezes, se sentem excluídos, né, porque talvez não consiga conversar certos assuntos, mas a família tem esse dever, tá? Tem esse dever com os idosos, com a terceira idade, de incluir, certo? De ser um estímulo para trabalhar, mesmo que voluntariamente, né? Vai conversar com os amigos nas FAB, vai tomar um café, vai viajar com suas amigas. Tem gente que quer dizer, faço tudo isso. Minha mãe é outro exemplo, faz tudo isso. E eu, como filha, né, meus pais já são idosos, eu digo sempre, vão viajar, vão usufruir do que construíram hoje, tá? Então, viajar, comprar roupas que você se sinta bonita, treinar, conviver com os netos, gastar mesmo, tá? Gastar o que tem aqui, né? Pra viver. Essa é a única vida que a gente tem, né? Tem muitas mulheres aí rindo, mas é a vaidade, a importância dos amigos, tá? Família e amigos, convívio social também. Vamos lá. Atividades físicas em grupo. Aqui a gente tem o Pilates, né? Que é uma atividade física excelente, né? Diretoria aqui, excelente para a terceira idade. Por quê? Não tem o impacto de uma corrida, de uma musculação. Trabalha sim força muscular. Tem muita gente que acha que não, né? Que é leve, né? Que não faz força, que não tem resultado, que não tem evolução, tá? Muitos aqui fazem pilates aqui, adoram, né? E a gente vai ter muito esse incentivo, tá? Aqui associado à nutrição, né? A exercício físico, ao pilates que já temos aqui. E a musculação, tá? A musculação é um exercício, realmente é a modalidade de exercício que realmente a gente consegue atingir um maior ganho, mais rápido, né? Mais progressivo de massa muscular. Mas o Pilates é muito bem-vindo também. E como é importante, já que eu falei que uma das principais patologias é a sarcopenia, tá? E mesmo não tendo a sarcopenia, né? Mas existe um aceleramento natural e progressivo da perda de massa muscular. Então, o exercício é fundamental. E em grupo, melhor ainda, porque associa, né, a questão do convívio social. Grupos de convivências sociais e culturais, mais uma vez, né? Teatro, dança, tem um paciente aqui que faz dança, olha lá, duas, que sempre falam para mim o quanto é bom, o quanto é importante, o quanto faz bem. É um exercício físico, né? Ainda tem o convívio social, corpo e corpo e mente, tá? E tem outros, né? Teatro, como eu falei, grupo de leituras, né? Que é super interessante para aprendizagem, música, pintura, jogos, né? Mesmo amador. Muitas pessoas aqui, ó, jogam baralho, jogam dominó. Isso não vamos dizer um exercício físico, mas é um exercício para a mente, né? E é importante, tá? Mas não abriram mão do exercício físico. Sempre, tá certo? Conexão intergeracional, tá? O que seria isso? É a troca de experiências, de vivências entre várias gerações. Como é importante a terceira idade conviver com os filhos, com os netos, com amigos, com filhos de amigos de outras faixas etárias, certo? Assim como para vocês, para mim também, né? Eu tenho 41 anos, eu não falei minha idade.
né? Faço 42 anos esse ano. E como é importante, eu tenho amigas que são da idade da minha mãe. Amigas que saem comigo para tomar café. Amigas de 20 na academia. Amigas de 30. Amigas de 70. E como é importante, como é gratificante e traz muita aprendizagem. Então, essa troca para vocês, para mim, seja uma coisa, uma criança mesmo que brinca com uma menina maior, né? Ela tenta evoluir. Então, assim, tecnologias, né, na terceira idade, sempre é temido, né? Ah, eu não sei mexer numa rede social, eu não sei mexer numa planilha. E isso pode ser, né, aprendido. Com cursos, com amigos, você se interessando, né? Então, é muito importante. Como faz bem. Aí, tem o último ponto, melhora da autonomia, né? O convívio, a interação, melhora a autonomia, novas aprendizagens, estados emocionais. Às vezes a gente tá triste, chega aqui na chave, toma um cafezinho com torrada de queijo, já melhora, né? Vai para um cafezinho quando sai daqui, com uma amiga, vai numa padaria, faz exercício no pilates, joga um baralho e já ri. Nem que seja por um momento, mas de momento em momento a gente fica bem. Quem já ouviu a frase, né? Às vezes a única coisa que a gente precisa é tomar um café com um amigo. Um café com bolo, né? Melhor ainda. Um café com bolo com um amigo. Né? Eu sou a favor, né, para todas as faixas etárias desse tipo de convívio. Não é isso que o pessoal da farmácia rindo. Como é importante. Mulheres e homens. Homens no futebol, nos jogos. Mulheres, né, no seu crochê, nos seus jogos também, no seu uísque, né? No café com bolo. Então, isso é muito importante. E agora a gente vai para um outro tema, principais condições de saúde. Essas condições de saúde, agora é a partezinha chata. A gente vai falar das patologias chatas, mas fundamentais, né? Aí, segundo o Ministério da Saúde, tá? Hipertensão arterial, o pessoal da farmácia agora, né? Secretaria, chegou o nosso momento. Risco de doenças cardíacas, né? Hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, que a gente tem uma alta incidência, precisa, né, de um controle constante. Tá aqui a farmácia para dizer que deve chegar lá, né? Muitos idosos para fazer, né, aferir. E aí as doenças cardiovasculares e AVC são as principais causas de óbitos. Existem outras, né? A queda que leva, né, à gordura, né? O AVC, as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, né? Tudo isso. As doenças osteoarticulares, uma artrite, artrose. Muita gente aqui tem artrite, artrose, né? Osteoporose, né? Eu já tenho artrose, tá? Na minha genética, já fiz infiltração. É bom dar exemplo, não é, tá, só cometido na terceira idade, né? Então tem que cuidar, tá certo? E pode afetar a nossa mobilidade. Então eu preciso cuidar para que a gente não fique acamado, né? Diminua a nossa independência e autonomia. Doenças respiratórias também, tá? Que é o DPOC, doença, tá, pulmonar, obstrutiva, crônica. Aí os fumantes, saúde mental, depressão e doença de Alzheimer, tá? Que é uma doença progressiva, né, neurodegenerativa, certo? Que afeta, né, a memória, a questão cognitiva, que leva a uma demência, né? E existe essa doença de uma forma acelerada, mas a medicina, né, está aí avançando cada vez mais. E a gente até tem uma alimentação específica, a gente tem suplementos que podem, né, associados aos medicamentos, ajudar, né? O convívio é algo muito importante, o apoio da família, tá? E depressão, como eu falei, né, os estados emocionais, né? Hoje em dia a depressão é uma doença, é uma pandemia, né? Uma doença que acomete muitas pessoas, né? A importância da saúde mental, de falar da saúde mental. Então, assim, a depressão leva à perda de apetite, ao isolamento, à falta de convívio, né? Que pode levar a pessoa a óbito, perda do paladar, tudo isso. Então, os estados emocionais, né, têm que ser realmente observados e cuidados, né?
A gente vai falar agora sobre educação nutricional. O que seria educação nutricional? A gente tem educação nutricional desde o bebê, né? Desde para a mãe, né? Quando está gerando essa vida, né? Já deve ter uma alimentação adequada como gestante, criança, né? Uma alimentação adequada, adolescente, cada um com suas necessidades, o jovem, o adulto, pré-adolescente, como falei, adolescente, e também a terceira idade. Então, a gente tem a educação como instrumento de transformações, tá? De inadequações de hábitos saudáveis de vida. Então, o objetivo é capacitar realmente esse indivíduo para que ele, né, passe a ter padrões alimentares funcionais que possam agir conscientemente diante de suas dificuldades diárias. Todos nós aqui temos algumas dificuldades. Seja física, mental, alimentar, social, cultural, né? Ninguém é perfeito. Então, assim, na nutrição, na educação nutricional, a gente pode trabalhar tudo isso. Trabalha tudo isso. Certo? Principalmente sendo nutricionista comportamental. Porque a gente vê o indivíduo como um todo, em sua globalidade. Não vai ver só a questão clínica de exames laboratoriais, né? Não vai ver só a questão de peso na balança, tá? A gente vai ver estados emocionais, relação com a família, aposentadoria, lazer, tudo está associado, tá certo? A forma como você se alimenta, o estresse, tudo isso. Então, essa ferramenta, né, vai nos dizer as principais necessidades nutricionais na terceira idade. Aporte proteico, né? Vamos falar aí dos macros. A proteína é o macro mais importante na terceira idade, porque perda de massa muscular progressiva, tá? Então, a gente precisa de massa muscular para a nossa mobilidade, para a gente ter força e também ajuda na parte cognitiva, tá? Então, assim, muitas pessoas vão perdendo peso e às vezes não sabem. Ah, será que eu estou com diabetes? Né? Ah, é porque eu não faço exercício. Ah, é porque eu estou triste. Às vezes é uma sarcopenia. E às vezes pode ser algo natural, mas que tem que ser investigado. Tá certo? Então, aporte proteico, né, é a principal necessidade. Depois, a necessidade do consumo da ingestão de água. A pele envelhecida vai ficando muito ressecada. Aquela pele que você chega a ver as linhazinhas, né? A água é essencial para todos nós. Mais no envelhecimento, a gente tem uma queda de cabelo, né? A perda de colágeno acelerado. Então, pele ressecada, unhas, né? Então, assim, a água é essencial para o funcionamento bom do nosso organismo, né? E aí a gente sugere pelo menos 2 litros de água dia. Mas, né, a gente também faz um cálculo de água de acordo com o peso da pessoa. Isso é uma questão individualizada, né? Dentro de um acompanhamento. Mas, de uma forma geral, 2 litros por dia, tá? Cálcio e vitamina D, né? Muita gente aqui deve suplementar cálcio, né? Saúde óssea, né? A vitamina D, imunidade e também função óssea. Fibras, a importância das fibras, né? Para a nossa digestão, tá? Para a nossa imunidade, né? As fibras são super importantes. Depois eu vou dar alguns exemplos também, né, de alimentos, mas muitos de vocês aqui já até conhecem. Redução do sal e de ultraprocessados e doces, né? Como a gente tem uma perda, né, da sensibilidade paladar, né, que eu falei, e sensorial também, tá? Então, essa perda do paladar, por isso que muitos idosos costumam querer botar mais sal na comida até depois de pronta, é devido a essa perda de sensibilidade, tá? Os doces, né? A mulherada já gosta de doce. E aí acaba, né, sempre aumentando também o consumo de doce. Diabéticos também, né? Que aí ficam, eu não posso comer mais meu docinho, meu pãozinho. E os ultraprocessados, né? Que em qualquer faixa etária, né? Essa é a recomendação. A gente evitar, tá? Consumir mais alimentos in natura, que é descascar mesmo a fruta. Os alimentos minimamente processados, com 1, 2, 3 ingredientes. Os processados a gente deve realmente moderar, né? Acaba que com a indústria a gente acaba fazendo consumo.
e os ultraprocessados realmente evitar, tá certo? E aí, vamos falar um pouco de exemplos, né, de aporte proteico. A gente tem animal, tem vegetal, carnes, né, ovos, queijos, tá? O peixe, né, ovos, falei, algumas leguminosas, né, que são ricas em proteína, como o grão de bico, a lentilha, tá? Falei peixe, frango, carne, ovo, né, o queijo tofu, tá certo? O brócolis, né? E aí, o cálcio, a vitamina D, folhas escuras, ovos, também muitas carnes, fibras, aveia, alimentos integrais, tá? Frutas, né? E redução de sal, a gente já falou aqui, né? Que a gente deve reduzir. E temperos naturais, remetendo aí a redução do sal, né? Não usar sazon, calcinó. A gente deve dar preferência a temperos naturais, o açafrão, a cúrcuma, o curry, pimenta mesmo, chimichurri, páprica, folha de louro, alecrim, tomilho, né? Tem diversos, né? Então, assim, é gostoso de conhecer, tá? Ter esse conhecimento e fora que os alimentos ficam muito saborosos, certo? E aí a gente vai falar agora um pouco das adaptações na alimentação e algumas orientações comportamentais, sempre frisando, ressaltando questões comportamentais. Fracionar as refeições. O que seria fracionar refeições? A gente tem o aumento da frequência do número de refeições. O ideal na terceira idade é ter pelo menos 3 refeições principais, que seria café da manhã, almoço e jantar, tá? E pelo menos 2 ou 3 lanches, que seria o lanche da manhã, o lanche da tarde e uma ceia. Ah, Renata, eu durmo cedo, não gosto de fazer ceia, 8 horas eu vou dormir, não faz ceia, tá? Mas por que fracionar? Para a gente ter uma ingestão boa calórica, que isso é muito importante, tá? Porque a gente tem essa perda do apetite, a gente precisa de calorias, boas calorias, não é calorias vazias em produtos industrializados, tá? E o volume. Se a gente come 3 vezes com um volume muito grande, isso vai dificultar a digestão. Às vezes são alimentos que você está comendo ali por prazer imediato, né? Então, fracionar é muito importante. E também não realizar jejum, tá certo? Diabéticos, nem pensar em fazer jejum. E quando a gente fala aí, manter níveis de glicose, porque quando a gente realiza jejum, tá? Principalmente aí sem acompanhamento, né? A gente vai ter aí, né, a redução da glicose, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, para manter os níveis, a gente fazer essa frequência de refeições, tá? Saudáveis. Consistência e textura. Chega e vai chegar para todo mundo, tá? Ninguém foge, ninguém escapa. A dificuldade de mastigar, deglutir, certo? Então, independente dos dentes, a gente vai perdendo questão cognitiva, autonomia, independência e novas texturas, consistências alimentares vão ser necessárias. Tá? Uma papa, uma carne desfiada, às vezes orientada por um cuidador, por um filho, tá certo? Então, mesmo assim, continua sendo importante a alimentação, mesmo com essa dificuldade, né? E fora que a mastigação, a boa mastigação, né? Mastigar, eu sei que é difícil você passar, mastigar 20 vezes, vamos dizer, uma carne, né? Um frango. Mas é o ideal, porque quanto mais lenta feita essa refeição, tá? Melhor mastigação, melhor deglutição e melhor digestão e melhor absorção dos nutrientes. Então, para todos nós, né, é fundamental a mastigação. Quem tem aqui, talvez, um refluxo, uma gastrite, né? Então, tem que tomar ainda mais cuidado e atenção com a mastigação, com o volume da refeição, fracionamento de refeição. Vamos considerar a redução do paladar e do apetite. Sempre, sempre é algo normal, tá? Menos gasto energético, menos necessidade energética. Prevenção de doenças. E aí a gente fala sobre antioxidantes. Os antioxidantes estão
principalmente nas frutas e nos vegetais coloridos, que combatem o envelhecimento celular. Ali, logo no início, eu falei sobre o processo fisiológico do envelhecimento, o ritmo de cada pessoa, né? Então, o envelhecimento celular, ninguém escapa. As células nascem, se multiplicam e morrem, tá? Então, esse é o envelhecimento celular. Os antioxidantes vão combater, retardar o envelhecimento das células. Então, por isso que eu digo, o que a gente come é para nutrir as nossas células para manter o nosso organismo, para manter nosso estado físico e mental. E aí, antioxidantes também vocês já devem ter falado, vitamina C, né? E vitamina D, né? E outros suplementos, como a glutationa, o transresveratrol, né? E outros demais antioxidantes, tá? Para a pele, a mulherada sempre conhece o uso de vitamina C, né? E produtos que vão combater o próprio protetor solar, né? Então, assim como a gente tem na nossa estética facial, na nossa pele, a gente necessita no nosso organismo para a gente combater os radicais livres e desacelerar, de certa forma, o envelhecimento, tá? Precoce, natural. Vamos falar agora das recomendações nutricionais. Vamos falar primeiro sobre os macros e sobre energia. Vamos lá. Quem quiser também anotar, fazer as perguntas, é o momento de estar anotando. E aí, como eu falei, as recomendações de energia e macros, né, para os 60 mais. Aí, segundo a OMS, como eu falei, né, a Organização Mundial de Saúde, o OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, e o LSI, que é o Instituto, tá, de Ciência, de Pesquisa, né, junto aí em parceria com o governo, tá? Todos eles, né, adotados no Brasil. Então, vamos lá aos objetivos, né, dessas recomendações de macros e energia. Manutenção da funcionalidade, prevenção da sarcopenia, sempre aí presente, tá? Sarcopenia, funcionalidade, controle de doenças crônicas. E aí vem uma parte que vocês, né, não vou estar aqui lendo, tá? Todos os detalhes, mas assim, vocês podem estar observando, né, essa tabela onde a gente tem ali a energia e macros definido. Deixa eu até aqui apontar. Energia, né, que é a quantidade de calorias que a gente precisa para nossa vitalidade, para nossas tarefas diárias em repouso, tá? Então, a recomendação é de 30 calorias por quilo dia. Então, isso é um cálculo, tá? Feito no acompanhamento. E aí, as observações, né, que é sempre baseado no estado nutricional, né, no nível de atividade física e com o intuito de prevenir doenças, tá? E a proteína, que é o principal macro, como eu falei, o aporte proteico. Né? A gente tem aí uma recomendação de 1 grama por quilo dia, isso é um cálculo básico, tá? E a manutenção muscular é o objetivo, né? Manutenção, melhoria dessa massa muscular e para evitar sarcopenia. Carboidratos, a gente tem aqui em percentual, tá? E um percentual de 100%, né, de recomendações entre os grupos de macronutrientes, a gente tem 45% a 65% desse total deve ser destinado aos carboidratos, tá? Não tenho medo dos carboidratos, tá? Principalmente as mulheres. Eu não posso comer um cuscuz, eu não posso comer um pão. Esqueçam isso, esse terrorismo nutricional, né? Que a gente pode comer um bolo com café, a gente pode tudo. Tá? Mas com determinada frequência, né, volume, constância, tudo isso. E lembrando que um pouco margarina é uma coisa, um pouco ovo é outra. Tá? Um bolo com muito recheio, chantilly, goiabada, leite moça é uma coisa. Um bolo de banana é outra. Um açaí, que muita gente fala, doutora, eu só tomo um açaí. Um açaí na ceia. Aí, açaí com o quê? Açaí. Alguém sabe o que gosta de tomar com açaí aqui? Leite condensado?
M&M's, paçoca, vamos lá, banana, granola, mel, leite em pó, banana e granola. Mas muita gente não toma só com banana e granola. Geralmente, no acompanhamento, não, doutora, é só uma besteirinha, 600 gramas. Leite condensado, M&M's, paçoca. Minha gente, é tanta coisa que bom. É fruta, vira uma bomba calórica. Mas, doutora, é só um pouquinho. Mas é só 300 gramas. Mas quando vê, dá 1.500 calorias. Quase a recomendação calórica para cuidar do teu peso. Numa refeição só, minha gente. É uma delícia açaí. Né? Mas aí, na hora de comer açaí, tem que pensar direitinho. O que vai colocar lá para comer. Tá? E aí, a gente deve preferir o quê? Ui, desculpa. Em vez de botar o laser, botei. Passei. Os carboidratos complexos e integrais. Vou explicar aqui um pouquinho. A gente tem 2 tipos de carboidratos. O simples, pão, farinha, biscoito, e tem farinhas refinadas. Quem é celíaco sabe, né? Eu não posso comer nada que tem glúten, né? E os complexos, que seriam, vamos dizer que são os carboidratos saudáveis, que a gente deve inserir mais na alimentação, tá? Batata doce, pães integrais, alimentos integrais, aveia, certo? Cuscuz entra aí. Então, são carboidratos que são refinados. E rapidamente a gente busca na internet, tá? Alimentos, carboidratos complexos. A gente tem que incluir as raízes nisso também. Mandioca, inhame, macaxeira, né? Para quem conhece como macaxeira, batata doce, certo? Então, preferir sempre os carboidratos complexos. Doutora, eu não posso comer mais pão, como eu falei. Pode, tá? Mas o que acompanha esse pão? O que acompanha esse açaí? Gordura, né? Macro aí também importante. A gente tem que ter aí nessa alimentação, nesse plano alimentar, 30% das calorias totais, máximo, tá? De 30%, máximo. E as gorduras saudáveis, né? Não as gorduras saturadas, tá? As gorduras trans, a gente tem que dar preferência pelas monos e poliinsaturadas. Azeite, abacate, linhaças, oleaginosas, carnes com boas gorduras como salmão, tá? Evitar gorduras saturadas, ultraprocessadas, biscoitos, lanches, pizzas, comidas congeladas. E fibras, que eu já falei um pouquinho lá atrás, né, que é uma das principais, 25 gramas diariamente. Como é? Tem gente que só pensa assim, aveia, né? Aveia. Não. Frutas, algumas verduras, tá? Alguns alimentos que são ricos em fibras, né? E alimentos integrais, essa é a observação. Alimentos integrais e frutas, como esses exemplos que eu citei. Agora a gente vai falar um pouquinho dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, tá? E, no caso, críticos, a gente vai falar dos 60+. Segundo também a OMS, a OPAS, o Ministério da Saúde e o LCI. As deficiências comuns, né, que requerem mais atenção em seus objetivos. A saúde óssea e a imunidade, tá? Aí a gente aqui lembra de cálcio, de vitamina D, do suplemento, né, de cálcio. Aí cálcio, Renata, leite, derivados do leite, folhas escuras, verdes escuras, né? Imunidade também, vitamina D, selênio, zinco. Saúde, aí sai neurológica e cognitiva. A gente tem alguns suplementos, a questão da mobilidade, da funcionalidade, da interação, do convívio, né? Da produtividade, de prolongar essa vida útil produtiva, tá certo? Da terceira idade. Então, é muito importante para essa questão neurológica e cognitiva. Melhora do paladar, certo? Isso é algo, como eu falei, comum, né? Então, a gente tenta no acompanhamento, botar alimentos coloridos, alimentos que a pessoa já gosta de ser saudáveis, apresentar novos alimentos. Não é porque está na terceira idade e que a gente não vai incentivar a conhecer novos alimentos. Um preparo diferente. Muita gente diz assim, eu não gosto, vamos lá, de couve-flor. Mas, de repente, ela só come
experimentou com flor cozida, não experimentou um soufflé de coco, né? Não experimentou, vamos lá, um frango, não gosto de frango, tem gente que não gosta de carne vermelha, e tudo tem sua importância, né? Associo muito carne vermelha ao câncer, mas tem a sua importância, tá certo? E essa melhora do paladar é algo assim que a gente tem que ser bem trabalhado, né? Por causa da sarcopenia, da perda do apetite. Então a gente tem que realmente focar, né, em alimentos coloridos e colocar todas as necessidades nutricionais e, claro, lembrando do estilo de vida da pessoa e da sua individualidade, respeitando sua individualidade biológica. Prevenção de anemia, regulação cardiovascular, tá? É outro ponto, né? A gente foca muito em observar os níveis séricos de ferro, de ferritina, de transferrina, de B12. Eu vou falar depois dos níveis séricos. E a questão cardiovascular, que como vocês viram, né, é uma das condições de saúde mais presentes na terceira idade. E aí a gente tem também uma tabela dos micros mais importantes. Vitamina D, tá? B12, cálcio, zinco, ferro, magnésio e potássio. Aqui tem os valores, né, ideais. Falar aqui, principalmente da vitamina D, tá certo? O nível ideal acima de 30, tá? Então aí quem estiver com exame com 18, 20, né, precisa sim se expor ao sol, né, que é a nossa principal fonte, tá, de vitamina D, é a exposição ao sol. Renata, pode até se eu perguntar, por quanto tempo, em que horário? O horário ideal seria dos mais fortes raios solares, tá? Meio-dia. Sol rachando em Recife por 10 a 15 minutos. Apenas isso, uma caminhada para ir na padaria, uma caminhada com o cachorro, né? Então, assim, é muito importante essa exposição solar diariamente, tá? E mesmo assim, tem pessoas que são deficientes de vitamina D, mesmo se expondo, precisam suplementar, tá? E como é importante para a imunidade associada ao cálcio para o fortalecimento ósseo, tá? Para a nossa saúde óssea. E aí, vitamina D vai prevenir o quê? As doenças osteoarticulares, artrose, artrite, osteoporose, reduzir o risco de quedas, melhorar a imunidade, tá? Então é super importante. Vitamina 12, acima de 800 picogramas, redução da absorção gástrica devido à idade. Então, a gente tem uma dificuldade de absorver a B12, que está presente principalmente onde? Nas carnes, ovos, mas principalmente carnes, tá? Proteínas. Então, por a gente ter essa redução da absorção gástrica, a gente precisa, muitas vezes, suplementar a vitamina B12, tá? Não sei se aqui tem pessoas veganas ou vegetarianas, mas esse público, né, ainda mais precisa ser observado esse nível sérico, tá? Vitamina B12, porque não faz o consumo de proteínas animais. Mas pode atingir a recomendação, sim. Aí tem que ter ainda maior atenção com o nutricionista, tá? Para não ter deficiência. Cálcio, entre 8,5 a 10,5 microgramas decilitro. Essencial para absorver o cálcio, né? Para a nossa saúde óssea. E junto ali com vitamina D, tá? Então, para a gente absorver cálcio, a gente precisa estar ok, nível ideal, acima de 30 da vitamina D. Zinco, né? Que eu falei aqui de imunidade, né? Entre 70 e 120 microgramas. Sistema imune, né? Cicatrização e função neurológica e cognitiva. Tem gente que não dá importância nenhuma aos micronutrientes, principalmente zinco, selênio, só dá importância a B12, cálcio, vitamina D, né? E é muito importante o zinco, tá? Também, como eu falei, para a imunidade, essa com vitamina D, B12 e essa questão neurológica. O ferro, magnésio e potássio. Tem aqui os valores ideais,
né? Mas devido à baixa ingestão calórica, a gente pode ter esses níveis séricos reduzidos, ser deficiente, tá? Nesses micros. Por ingestão baixa calórica, por antibióticos, uso de antibióticos, né? De diuréticos, por perdas gastrointestinais. O que seriam essas perdas gastrointestinais? Vômito, tá? Diarreia, né? Às vezes por causa de algum medicamento ou reflexo, né? Consequência de alguma patologia. Então, a gente pode ter esses sintomas e doenças e inflamações crônicas que acabam acarretando esses níveis séricos, tá? O exemplo que eu falei, anemia, né? Então, muitas patologias estão associadas à redução desses níveis séricos, tá certo? Todos eles, na verdade, né? Suplementos são necessários. Muita gente pensa que suplementos só devem ser incluídos para atletas, né? Para quem malha todo dia, para os jovens cheio de energia, que é jogador de futebol, faz natação. E esquece, não é um médico. Tem gente que foge, tem gente que não quer isso. Não vou procurar doença. Doença encontrada é chance de sobrevivência. É chance de envelhecer bem. Então, a gente não pode ter medo de médico, né? Então, a gente tem aí a suplementação para idosos, que eu fiz questão de ressaltar. Não é obrigatório, mas é frequentemente necessário para suprir principalmente as deficiências, prevenir e controlar doenças, tá? Então, por que são necessários? Porque a gente tem uma menor absorção, como eu falei, devido a algumas patologias de medicamentos, antibióticos, diuréticos, né? Questões, mudanças de padrões gastrointestinais e as suas consequências, né? Dificuldade de mastigação. Então, eu até falei aqui com uma pessoa hoje, e ela me disse que tinha uma pessoa que tem dificuldade de se alimentar, né, que está provavelmente com uma motilidade acelerada. O que seria motilidade? Os movimentos gastrointestinais. E essa motilidade acelerada acaba que os alimentos são absorvidos de forma disfuncional. Ou seja, a gente não vai conseguir absorver os nutrientes. Cada alimento ele tem uma velocidade para passar pelo estômago, para passar pelo intestino e ser eliminado pelo reto. Então, quando a gente tem essa motilidade acelerada, geralmente a gente vai ter diarreia, vai ter vômito, a gente vai absorver de forma disfuncional esses nutrientes. E aí pode causar deficiências, certo? Então, várias patologias, ou então simples quadro de nervosismo, ansiedade, estresse, pode causar isso. A perda do apetite, a fome exacerbada, né? E prejudicar essa motilidade, esse esvaziamento gástrico e a absorção dos nutrientes, causando as deficiências. E aí eu já nem vou repetir aqui a perda do apetite que estava acima. Dieta inadequada. E eu botei aí uma asterisco personalizada. Muitas pessoas fazem dieta por conta própria, porque o que seria dieta? Dieta é tudo que a gente come no dia a dia. É conhecida, né, popularmente como low carb, cetogênica, né? Estratégias alimentares. Na verdade, são estratégias alimentares. Mas popularmente conhecido acaba até falando, dieta X, tá? Mas a dieta, na verdade, é tudo que a gente come. E estratégia, assim, é low carb, é cetogênica, é jejum intermitente, é tudo isso, né? Então, a gente precisa de dieta adequada, com acompanhamento. Lembrando tudo que a gente falou aqui. Proteína, carboidrato, gordura X, tal percentual, vitaminas, fontes alimentares, suplementos, tá? Então, tem que ser uma dieta adequada e personalizada. Quando a gente diz personalizada, é diferente de adequada. Adequada à terceira idade, adequada ao estilo de vida, adequado ao histórico clínico, adequado aos exames bioquímicos, né? Personalizado, respeitando tudo isso. Sexo feminino, peso, idade, estilo de vida, genética. Então, são vários fatores, né, que a gente analisa para que seja realmente
um planejamento alimentar e comportamental assertivo. Por isso que não é fácil. Porque muita gente fala assim, é só fazer um cálculozinho e é uma dieta rapidinha. Não, tá? Eu até conversei uma vez com a diretoria, a gente falou sobre dieta, entregar na hora, não entrega na hora. Quando eu fui falar do meu acompanhamento, como acontece? Não se faz dieta para entregar na hora. Não existe dieta pronta, tá? Dieta ela é personalizada. Uso de medicamentos, né? Que podem ter TI, deficiências diagnosticadas. Não está passando o momento. Principais suplementos indicados pelo médico, sempre pelo médico e pelo nutricionista, tá? A prescrição pode ser ineficaz e até prejudicial. Aí a gente tem vitamina D, cálcio, vitamina B12, magnésio, zinco, proteína, whey protein, creatina e probióticos, tá? Creatina é bem-vinda, questão da massa muscular, questão memória cognitiva, probióticos pensando na digestão, na imunidade. Whey protein também, tá certo? Dependendo aí se o paciente não alcança a recomendação de proteína. Zinco, magnésio, né? A questão da imunidade, certo? Vitamina B12, como eu falei, associada ali ao ferro. Ômega 3, né? Questões inflamatórias. Cálcio, saúde óssea. Vitamina D também, óssea e imunidade. Diagnóstico e acompanhamento. Aqui é um pouquinho do meu acompanhamento, tá? As etapas. A gente analisa histórico clínico e alimentar, interpretação de exames laboratoriais, identificação de gatilhos comportamentais, avaliação da composição corporal, testes de mobilidade são realizados, de funcionalidade, capacidade de funcionalidade, discussão sobre o planejamento dietético e hábitos comportamentais. É um ponto super importante para a gente entender de forma global o paciente. Então, todas as finalidades, né, já remetem um pouquinho aí às etapas, monitorar a perda de massa, apresentar ao paciente meios e protocolos que devem ser mais assertivos para a adesão do plano alimentar. Esses estímulos, essa questão de comportamental, existem estímulos positivos e negativos, né, relacionados à alimentação e ao corpo. Presença de doenças, que aí a gente identifica no histórico clínico, né, rotina, medicamentos, alimentos e estilos de vida. E aí as condutas, né, as etapas, análise de sinais e sintomas. Sinais é o que o paciente sente, tá? Ele próprio, né, ele consegue expressar o que ele sente. E sintomas, o que o profissional consegue observar, tá? O cabelo ressecado, a pele, né, os olhos, são manifestações visíveis. Escuta ativa na relação paciente-profissional. Um ponto muito importante, propiciar a empatia, a atenção plena, né, durante o acompanhamento. Isso facilita a comunicação entre o profissional, né, identificar, tá, e compreender melhor os sentimentos, né, alheios, tá? Os exames, essa análise de exames, né, a gente precisa ver os exames anteriores, é o ideal, as prescrições medicamentosas, né, anteriormente prescritas e as atuais, para conhecer os parâmetros bioquímicos, aqueles níveis séricos, tá? E aí, porque são essenciais para a faixa etária, né, e regular ou manter alguns medicamentos e até prescrição de suplementos. Na análise e explanação da composição corporal, a gente se pesa, faz a dipometria, né, e apresenta ao paciente esse contexto, né, de proporção dos diferentes componentes corporais, tá? E a última parte da conduta, que é o planejamento dietético, né, personalizado, como eu falei, são as primeiras orientações nutricionais e comportamentais. A gente vai definir as estratégias adequadas, né, segundo a individualidade, as demais informações, como eu falei, coletadas nesse acompanhamento, né, da primeira consulta, além das resoluções comportamentais, né, porque todos nós temos padrões emocionais e ações disfuncionais. Então, tudo isso é analisado, levado em consideração para fazer um planejamento mais assertivo. E é isso, a palestra, foram 10 assuntos, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei aqui uma frase final, né, que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, mas envelhecer é inevitável. Mas envelhecer com saúde
é opcional, né? É uma dádiva envelhecer e envelhecer com qualidade de vida, né? Como eu falei, nutricionista clínica, comportamental e epigenética. Aqui eu deixei meus contatos de telefone. Quem quiser no final falar comigo, eu vou estar disponível, tá? Depois das perguntas e sorteios para vocês individualmente falarem comigo, tirarem dúvidas, né, pessoalmente. E também para meu Instagram. E o meu e-mail. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Muito obrigada.